Estamos iniciando a nossa live do Apocalipse. Este é o módulo de número 10. Estamos falando sobre os personagens do Apocalipse. Já falamos do Deus Trino, da Igreja de Israel e agora vamos apresentar Satanás. Este módulo se inicia tendo por base Gênesis capítulo 12. Aliás, Apocalipse capítulo 12. O objetivo desse módulo é compreender a criação, a missão, a rebelião e a intenção de Satanás, o Deus deste século. O nosso texto base está em Apocalipse capítulo 12, o versículo 3. Se você encontrou o texto, esteja curtindo esta live. Estamos falando sobre os personagens do Apocalipse e estamos falando nesse módulo sobre Satanás e estamos lendo agora Apocalipse capítulo 12, o versículo 3, a sua primeira parte. Diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho. Este é a apresentação de Satanás. Vamos voltar para Daniel, capítulo 10, versículo 12. Se você tem a sua Bíblia, esteja me acompanhando, porque quando a live termina, o que fica são as escrituras e ela continua falando com você. Daniel, capítulo 10, o versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Versículo 13. Nesse contexto, Daniel estava orando diante do Senhor, e o Senhor vem até ele e comunica de uma batalha espiritual. Daniel, capítulo 10, o versículo de número 13. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, o que Daniel está nos colocando é que o mundo está dividido em dois planos. No de baixo, no plano humano, nós temos os governantes dirigindo os países, as nações e os povos sob sua liderança. No plano maior, nós temos principados, potestades, poderes, dominadores e hostes espirituais malignas influenciando o mundo em que estamos vivendo. Para que possamos analisar esse assunto, muitos sentem o peso espiritual que ele traz, então nós precisamos primeiro de uma palavra que nos traga segurança e que nos conforte. Como podemos alcançar essa segurança em Cristo Jesus? E qual é a restrição que Satanás tem em relação aos santos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Zacarias, capítulo 3, o versículo 1 a 3. É extremamente importante nós entendermos esta posição em Zacarias, capítulo 3, versículo 1 a 3, porque quem consegue entender o que se passa nessa situação que é abordada aqui, consegue ter o mínimo de segurança para tratar com as batalhas espirituais.
Vamos ler o texto a partir do verso 1 de Zacarias 3. Se você encontrou, esteja curtindo esta live. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Entendamos, a cada período era constituído um sumo sacerdote para Israel. Ele deveria ser da tribo de Levi, só podia ter um sumo sacerdote. Enquanto ele estivesse vivo, ele seria o sumo sacerdote de Israel, o único que podia intermediar o culto sacerdotal entre Deus e os homens. Então ele tinha um papel de suma importância no contexto da adoração a Deus, conforme o Senhor havia instituído no Antigo Testamento, sendo o livro de Levítico o manual de instrução do sumo sacerdote. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Este anjo do Senhor, nós podemos entendê-lo como Jesus pré-existente na aparência de um anjo. Muitas vezes, no Antigo Testamento, Jesus, ele se apresentava aos olhos das criaturas na forma de um anjo e era designado o anjo do Senhor. Então, Josué estava diante desse anjo. Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Para nós entendermos o que está acontecendo nesta cena, e nós levando em conta que estamos falando do anjo do Senhor e de Satanás, nós estamos falando do mundo espiritual. Vamos abrir Apocalipse capítulo 12, o versículo de número 9. Se você encontrou, esteja curtindo esta live. Apocalipse capítulo 12, verso 9. É muito importante que você esteja acompanhando na sua Bíblia para você sentir a segurança que é lidar com o mundo espiritual. Quando nós conhecemos como o mundo espiritual funciona, a nossa segurança aumenta. No verso 9 diz que o grande dragão era a antiga serpente, aquela que seduziu o casal lá no Jardim do Éden. Mas ele também é o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. E qual é a função dele ali nos lugares celestiais diante do trono de Deus? No verso 10 nós lemos: foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Voltando para Zacarias, Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor ou para lhe acusar. Então nós temos o sumo sacerdote, o anjo do Senhor, que é Jesus pré-existente, e Satanás se opondo ao sumo sacerdote Josué. Agora, note a ordem em que as coisas acontecem. Imagina você se colocando, se observando na posição do sumo sacerdote. Se coloque na posição do sumo sacerdote em Zacarias capítulo 3. Vamos ler primeiro o verso de número 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Se ele estava com as vestes sujas, é porque ele estava em pecado. São os pecados que nos afastam do Senhor. Agora vamos voltar ao capítulo 3, ao verso 1, porque nós lemos o verso 3, no verso 2 encontramos Satanás, mas vamos voltar deixe-me ver aqui, isso, no verso 3. No verso 1 encontramos Satanás, só que antes de Satanás nós encontramos Josué. Me mostrou o sumo sacerdote Josué. Observa que não é dito nada a respeito das suas vestes. Não é dito se suas vestes estavam limpas
ou se estavam sujas. Nós sabemos que elas estavam sujas porque lemos o verso 3. Mas como estamos no verso 1, ainda não sabemos deste fato. Por quê? Josué se apresenta diante do anjo do Senhor e nenhuma menção é feita sobre suas vestes. Porque a salvação é por meio da graça mediante a fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Se Josué estivesse com vestes limpas, se apresentando diante do anjo do Senhor, nós poderíamos dizer que ele tinha méritos para estar naquele lugar. Mas a única, se podemos assim dizer, o único mérito que Josué tinha para estar naquele lugar é o fato dele ser o escolhido de Deus, ele era o sumo sacerdote, e o fato de que, levando em conta o propósito inicial da criação, ele era um homem criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Quando Josué se apresenta diante do Senhor, ele se apresenta na sua dignidade de homem, sem considerar de modo algum a sua condição existencial. Ele está na sua posição celestial. Satanás estava diante do anjo do Senhor, se opondo a Josué. Ou seja, ele, por certo, estava passando a ficha corrida de Josué, citando, talvez factualmente, porque ele conhecia a história de Josué, ele poderia estar citando todas as acusações, razões pelas quais Josué não podia estar diante do anjo do Senhor. Ora, como que o Senhor faria naquele instante? Será que ele ia chegar diante de Josué e dizer: Josué, fique limpo? Será que ele ia contra-argumentar contra Satanás e dizer: olha, isto não aconteceu, é assim, é assim, é assim? O que será que o anjo do Senhor estaria fazendo naquele instante? Vamos suspender o texto aqui, vamos abrir o Salmo de número 103. Vamos usar um texto do Antigo Testamento para que nós possamos entender como seria o procedimento de Deus nesta hora. Abra o Salmo de número 103 e depois vamos voltar à cena de Josué. O Salmo de número 103 diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. O nosso Deus é um Deus perdoador. Segura o texto aqui, o nosso Deus é um Deus perdoador. Vamos para Romanos, capítulo 4, aonde é citado também Abraão, e vamos ler o que encontramos em Romanos, capítulo de número 4. Diz que Abraão foi justificado diante de Deus por meio da sua fé. Nós lemos isso em Gênesis, no capítulo de número 15. Ali é dito: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. No Antigo Testamento, quando alguém cria em Deus, Deus transmitia a ele a condição, o status de se tornar justo diante de Deus, porque ele é justificado diante de Deus. Olha o que acontece com um homem nessa condição. Romanos, capítulo 4, versículo 3. Vamos começar pelo 3. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Por certo,
o sumo sacerdote Josué também havia crido em Deus, porque Abraão é o pai da fé. E se o sumo sacerdote Josué era da descendência de Abraão como ele era, ele tinha que também ter a mesma fé de Abraão. Portanto, o sumo sacerdote Josué estava justificado, ou seja, lhe era imputado a justiça de Deus, como Deus fez com Abraão. Agora, observa o que o texto diz no verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. É claro, eu trabalhei, tenho que receber o meu salário. Mas aquele ao que não trabalha, que é o caso de Abraão, ele não trabalhou para ser salvo, porém crê naquele que justifica o ímpio. Deus justifica o ímpio, e ao justificar o ímpio, ele o perdoa e muda a natureza do ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Aconteceu com Abraão, aconteceu com o sumo sacerdote Josué. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Então observa, Deus pega um homem, atribui a este homem justiça independente de nenhuma obra que esse homem tinha feito. Então Davi diz: bem-aventurada aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Agora, segurando Romanos, porque voltaremos aqui, vamos de volta a Josué, no capítulo de número 3. Josué se apresenta diante do Senhor. Satanás se apresenta também diante do Senhor, acusando Josué. Baseado na doutrina da justificação, doutrina esta que Abraão creu, portanto Josué também creu, Josué estava perdoado. Ele estava com seus pecados cobertos. Deus não lhe imputaria nenhum pecado. Por isso ele podia simplesmente ficar de pé diante do Senhor, mesmo com Satanás passando a sua ficha corrida. Agora, olha o que o anjo do Senhor vai fazer antes de falar ou fazer qualquer coisa em relação a Josué, o que o anjo do Senhor fará com Satanás. Verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Observa, isto é uma lição espiritual da mais absoluta importância. Você precisa ter muita consciência disto, porque se você tiver consciência do que está acontecendo nesse texto, você nunca mais se preocupará com as acusações de Satanás contra você. Deus, quando você se apresenta diante dele, ele não trata com os seus pecados sem antes tirar Satanás de cena. O Senhor te repreenda, Satanás. Saia daqui. Eu não tenho que te dar satisfação. Esta pessoa que está aqui, ela foi, vamos voltar para Romanos, a ela foi atribuída justiça. Esta pessoa que está aqui, ela é bem-aventurada, porque a justiça que lhe foi atribuída independe de suas obras. Esta pessoa que está aqui, os seus pecados, as suas iniquidades foram perdoadas. Esta pessoa que está aqui, os seus pecados foram cobertos. Eu não consigo enxergá-los, por mais que você me acuse, você acuse ele diante de mim. Esta pessoa que está aqui, sumo sacerdote Josué, Satanás,
eu jamais imputarei pecado nele. Está resolvida essa questão para todo sempre. Saia da minha presença, Satanás. Então, entenda, quando você se apresenta diante de Deus, Satanás não tem direito de ali permanecer, não tem direito de acusar você, ele não tem direito de fazer referência a qualquer condição em que você esteja vivendo. Isso aconteceu com Josué, acontece com todos que estão diante de Deus. Por isto, quando nós lemos, abra a sua Bíblia para você ter convicção disso que eu estou lhe dizendo. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, é o caso de Josué, suas vestes estavam justas. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, Jesus se interpõe entre nós e Satanás como advogado e cancela toda acusação que nos é colocada sobre nós, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O Senhor não nos trata diante de Satanás. Ele primeiro retira Satanás para depois se voltar para nós. Quando voltamos a ler em Josué capítulo 3, versículo 3, aí sim é apresentado Josué como trajado de vestes sujas diante do anjo. Note, aí você pode dizer, ok, pastor César, Satanás se retirou, Josué se apresentou diante do Senhor e o pecado apareceu. E agora? Segura Zacarias aberto aqui, porque nós vamos voltar em Zacarias. Vamos agora para Mateus, para João. Vamos para João, o Evangelho de João, capítulo de número 13. Vamos para João, capítulo de número 13. É muito importante que você entenda o que está acontecendo aqui. João, capítulo 13. Olha o que acontece. Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, isso é Jesus, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar. Olha o que Jesus está lavando: os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com quem estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e Simão Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro não se sentiu digno de ter os seus pés lavados. Olha o que Jesus responde: o que eu faço agora não sabes, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Olha a resposta de Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Agora, olha a mudança de raciocínio de Pedro. Ele vai para o lado oposto agora. E olha o que Pedro diz: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Presta atenção na resposta de Jesus. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos. E no outro lugar ele diz: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Vamos entender uma coisa. Quando nós cremos em Jesus, instantaneamente somos justificados em Cristo Jesus. Instantaneamente somos regenerados em Cristo Jesus. Instantaneamente somos perdoados em Cristo Jesus.
Instantaneamente, o Senhor nos atribui justiça. Instantaneamente, o Senhor cobre os nossos pecados. Instantaneamente, o Senhor não imputa mais em nós o pecado. Aí você vai dizer, pastor César, então o que acontece conosco? A partir do momento em que recebemos Jesus como Salvador, nos tornamos filhos de Deus. Mas e se viermos a pecar? Se viermos a pecar, somente os pés precisam ser limpos. O resto do corpo já foi limpo, nós já somos uma nova criatura. É só os nossos pés que pisaram em lugares errados e que agora precisam voltar para o lugar de direito. Por isso a Bíblia diz, o caminho de Deus é perfeito e ele desembaraça perfeitamente o nosso caminho. Portanto, ele não precisa mais lavar o nosso corpo, basta lavar o nosso pé. Olha o que o anjo fez com Josué, ele estava com vestes sujas. Tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele, quer dizer, aos outros anjos, tirai-lhes as vestes sujas. Agora ele se volta para Josué. Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirá de finos trajes. Ou seja, o Senhor não lançou no rosto de Josué os seus pecados. É por isso que se a nossa consciência nos condena, maior é Deus do que nossa consciência. Então 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda iniquidade. Foi o que ele fez com Josué. Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes santas. Agora, vamos para Hebreus, capítulo 12, o versículo de número 1. Hebreus, se você encontrou, esteja curtindo esta live, Hebreus, capítulo 12, o versículo 1. Olha a posição que devemos ter diante de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ou seja, cumpre-nos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. De qualquer forma, o que nós temos que entender quando vamos tratar de Satanás, entenda esse princípio. Deus nunca trata conosco diante de Satanás. Primeiro ele manda Satanás se retirar, depois ele troca as nossas vestes por vestes limpas, então vem conversar conosco. Diante desse ato de amor da parte de Deus, não nos resta outra coisa senão sermos transparentes, confessarmos os nossos pecados e, tendo confessado, ele nos perdoa. Então, vamos entender a segurança dos santos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, o versículo de número 30. Para tratarmos de um tema de tão grande importância e guerra espiritual, nós temos que ter convicção de quem somos diante de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 30. E ao que predestinou, a esse também chamou, e ao que chamou, a esse também justificou, e ao que justificou, a esse também glorificou. Vamos olhar a nossa vida do ponto de vista do divino, do ponto de vista da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Sabemos que todo aquele que é salvo tem o seu nome escrito no livro da vida. Eu pergunto para você, quando é que o seu nome foi escrito no livro da vida? Você pode me dizer, pastor César, o meu nome foi escrito no livro da vida no momento em que aceitei Jesus. A resposta é não. O teu nome foi escrito no livro da vida antes do mundo existir. Já existia o livro da vida e o livro das obras. Deus é onisciente e já tinha escrito tudo. Portanto, quando Deus chama você, ele já sabe de antemão
que você era um predestinado, ou seja, que o seu nome estava no livro da vida. Ele já sabe que está chamando você para receber a Jesus e que você vai aceitá-lo, porque você o aceitou. Ele já sabe que você é justificado porque Cristo morreu pelos seus pecados e o justificou. E ele já sabe que você tem o selo do Espírito Santo e será glorificado. Ou seja, para Deus a equação já terminou. É por isso que quando Jesus morreu na cruz, ele diz: está consumado. Não há mais nenhuma condenação para você. Por isso, volte a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, o versículo de número 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda uma coisa: você é justificado em Cristo Jesus por causa da obra na cruz. Ou seja, se alguém chega até você e fala: você é filho de Deus? Sou. Você é filho de Deus por causa de quê? Porque Jesus morreu pelos meus pecados na cruz do Calvário e pagou a dívida por mim. Ele me tirou do reino das trevas, do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do amor de Deus. Eu nasci de novo e entrei no reino de Deus. Eu agora sou filho de Deus. Eu não sou mais pecador. Eu fui justificado. Agora eu sou justo, eu sou santo, eu sou filho de Deus. E se porventura eu vier a errar ou pecar, Deus me disciplina, porque um pai disciplina aos filhos a quem ama. Isto está na justificação. Você foi justificado em Cristo Jesus. Agora, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, o versículo 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. Não há nenhuma condenação. Abra a sua Bíblia agora em João capítulo 6, verso 37. João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quem vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Note uma coisa: como devemos meditar na Bíblia e como devemos nos apropriar das promessas de Deus. Aqui está uma promessa: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. Como é que sabemos que fomos ao Senhor? Quem vem a mim? João capítulo 1, verso 12. A todos quanto receberam Jesus, Deus lhe deu o poder de se tornar filho de Deus. Então, se você estiver dúvida da sua fé, diga: eu recebi Jesus no dia tal, a partir daquele dia me tornei filho de Deus, e quem vem até ele, ele não lança fora. Agora, se você quer estudar outras doutrinas da Bíblia, estuda. Mas se você perder a segurança, volte para esse versículo e fique nele até você sentir seguro de novo e entender que você é filho de Deus. Então você continue lendo as Escrituras e pesquisando outras e aprendendo outras doutrinas. Vamos voltar agora para Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante. Diz assim: que diremos? Pois à vista destas coisas, à vista do quê? Da justificação em Cristo Jesus, da regeneração em Cristo Jesus, do perdão que recebemos em Cristo Jesus e do fato de que agora somos filhos de Deus. À vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos resumir todas as coisas. Ele nos deu o Espírito da glória, ele nos deu o Espírito Santo, ele nos deu do seu Espírito. Ele se fez presente em nós por meio do Espírito. E o Espírito é um selo para o nosso arrebatamento. Ou seja, quando tocar a trombeta, o Espírito de Deus que está em nós nos transformará,
nos dará um corpo glorificado e nos levará para Jesus. A obra da salvação já está completa. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Josué estava com vestes sujas diante do anjo. E vem a pergunta: quem vai intentar acusação? Lá estava Satanás. O Senhor disse: Satanás, o Senhor te repreenda. Portanto, quem é que pode nos acusar diante de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou seja, não é por obra, é por aquilo que ele fez, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Vamos entender o significado dessa palavra. Nós estamos falando sobre Satanás, um dos personagens do Apocalipse. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que a terra produz espinhos e abrolhos. Nós sabemos de todas as dificuldades que vêm contra nós. Nós sabemos das provações que nós passamos. Nós passamos por tribulações, por angústia, por perseguições, por fome, por nudez, por perigo, por espada. Não importa. Ainda que estejamos nesse mundo como vivo, estamos entregues à morte. Podemos morrer a qualquer momento. Podemos morrer por um acidente, podemos morrer por uma enfermidade, podemos morrer por morte natural, podemos morrer de qualquer maneira. Todavia, mesmo considerado como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Porque se vencemos a vitória, onde está a morte, a sua vitória? Nós já temos a ressurreição. Quem tem o Filho tem a vida eterna, e quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Porque eu bem sei que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós estamos perfeitamente seguros diante de Deus para tratarmos desse assunto sobre Satanás. Vamos continuar examinando a nossa justificação diante do Senhor. Porque o que dantes conheceu, Romanos capítulo 8, verso 29, porque o que de antemão conheceu, também predestinou. Entenda, ainda que você não saiba qual é o propósito de Deus específico na sua vida, saiba que diante de Deus já está tudo resolvido. Ele te conheceu na eternidade passada. Ele te predestinou para ser filho de Deus. Ele te chamou, de antemão conheceu, te predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E ao que predestinou, ele também chamou. E ao que chamou, ele também justificou. E ao que justificou, ele também glorificou. Nós já temos tudo resolvido. Vamos para Efésios, capítulo 1. Você observa em Efésios que o apóstolo Paulo, a partir do verso 3, ele fala das mesmas bênçãos que temos diante do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí você me pergunta, pastor César, quais são estas bênçãos espirituais que nos são dadas? Está aqui no verso 4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, hoje antes não sabíamos disso, mas a partir do momento em que recebemos Jesus como Salvador, lendo a Bíblia, nós sabemos que a escolha de Deus, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, se deu quando ele resolveu criar os céus e a terra. Ele já tinha a cada um de nós no seu coração. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, mas o sangue do Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha tudo equacionado.
Ele nos predestinou para a adoção de filhos. E quando recebemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Portanto, nós temos que ter esta devida segurança diante de Deus. Nossos méritos estão na cruz. Os nossos méritos estão na obra feita por Jesus. Nós estamos absolutamente seguros diante do Senhor. Ele nos tomou e Ele não nos lança fora. Por isso podemos estudar o Apocalipse e conhecer Satanás como um dos personagens do Apocalipse. Abra Apocalipse, capítulo 7, o versículo de número 14. Diz assim, verso 14, falando daqueles que estão debaixo do altar. Não vamos entrar no mérito de quem são eles e por que eles estão debaixo do altar. Mas vamos observar a resposta que é dada para eles, que se aplica também a nós. Meu Senhor, quem são estes que estão de vestes brancas debaixo do altar? A resposta, Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as almejaram no sangue do Cordeiro. A pergunta que você faz é, como você consegue lavar as suas vestes? Lembra que Jesus lavou o pé dos discípulos e ele disse, não precisa lavar todo o corpo, basta lavar os pés? Aqui ele está dizendo, lavar as vestes, alvejaram no sangue do Cordeiro. Lembra de Êxodo capítulo 12, o versículo 7? O Senhor disse, cada família mate um cordeiro, retire o sangue, coloque o sangue nos umbrais da porta, e será que quando o anjo da morte passar, aquela família está preservada. Portanto, o sangue do Cordeiro, ele nos preserva. O sangue do Cordeiro, ele nos salva. Então, como que podemos lavar as nossas vestes? 1 João, capítulo 1, o versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, tudo que temos que fazer, e a ceia do Senhor é uma oportunidade, porque não podemos participar da ceia do Senhor indignamente, é uma oportunidade para passarmos a limpo o nosso coração, e se encontrarmos algum pecado, basta o confessá-lo e recebemos de Deus o perdão. Todo cristão, enquanto homem natural, estava destinado a queimar no fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É o que está em Mateus 25, 41. Por causa da obediência do Éden. Por isso que quando Paulo fala dos remidos em Efésios capítulo 1, verso 1, ele diz, em que noutro tempo estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, quem não tem Cristo está morto nos seus delitos e pecados. Esta é a condição do homem natural. Agora, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, o versículo de número 12. Diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, sabemos que o pecado entrou por mão de Adão, e pelo pecado a morte. Deus havia dito a Adão, se comer do fruto morre, ele comeu, a morte entrou no mundo, sabemos disso. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entenda o raciocínio espiritual. Eu não preciso perguntar qual é o pecado de um ímpio, para saber se ele é pecador. Basta eu perguntar para o ímpio se um dia ele vai morrer. Se ele declarar que a morte atinge toda a humanidade, ele terminou de declarar o salário do pecado.
Ele terminou de declarar que todos pecaram. Porque se todos vão morrer, é porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ora, o homem espiritual, ele é justificado gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O cristão foi liberto do pecado e feito servos da justiça. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 22. Olha o que está escrito. Agora, porém, libertos do pecado, como é que fomos libertos do pecado? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se cremos em Jesus, ele tirou o pecado e nos deu vida. Simples assim. Olha agora, libertos do pecado, fomos transformados em servos de Deus. Ou seja, já somos servos de Deus. Não temos que nos fazer passar por servos de Deus. A ser servo de Deus é tão natural quanto respirar. Ser servo de Deus é tão natural quanto ser nova criatura. Nós fomos transformados em servos de Deus. Uma vez que nascemos de novo, mudou completamente a nossa natureza. É por isso que Paulo diz que o nosso fruto deve ser para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, se nós, porventura, nos desviarmos do caminho, confessando os nossos pecados, os nossos pés são lavados, as nossas vestes são almejadas pelo sangue do Cordeiro, ficamos limpos de novo, como se virgem fôssemos. Por isso Paulo diz, eu quero vos apresentar como uma virgem pura ao Cordeiro. Quem é essa virgem? É aquele que conhece a sua condição de ser filho de Deus. Assim, o cristão prevalece contra Satanás em Cristo Jesus, porque o fundamento da sua vitória está no sangue do Cordeiro e na palavra do seu testemunho. Vamos ler Apocalipse, capítulo 12, o versículo de número 11. Está escrito, eles, pois, o vencer a quem? A Satanás. Como que venceram Satanás? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Em outras palavras, qual é o testemunho que damos? Que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus disse, ser-me-eis minhas testemunhas. Ide e pregai o evangelho. Qual é o evangelho? Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar diante de Deus e vive hoje para interceder por nós e nos selou com o Espírito Santo para que quando o toque da trombeta der a soar, sejamos arrebatados para o trono da glória. Fim da questão. Satanás não pode contra nós. É por isso que Jesus afirmou, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Ou seja, se Satanás conseguir contra nós, o máximo que ele pode, que é liquidar a nossa vida, acabar, nos matar como um cordeiro no matadouro, nós temos a vida eterna, vamos ser ressuscitados. E diante disso, nós vamos nos perguntar então, quem é Satanás? E isto fica para o nosso próximo encontro. E aí vamos dar continuidade a esse personagem do Apocalipse, quem é Satanás. Se esta live fez sentido para você, curta, comente, dê o testemunho de como estas palavras refletem sobre o seu entendimento. Compartilhe, para que outros também conheçam o seu inimigo. Siga-me, para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Salve para que você reveja tudo que foi dito. O meu lema é, conhecendo a palavra, para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.